Bom dia a todos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sou muito de ficar gravando vídeo e postando, principalmente vídeos assim que quando eu tenho alguma experiência com o Senhor, mas eu quero compartilhar uma experiência que eu tive hoje com o Senhor, e Ele me deu até um versículo, porque eu gosto de analisar sempre as experiências que eu tenho, se é baseado em alguma passagem bíblica ou não, e o Senhor me fez lembrar dessa passagem que fica em Romanos capítulo 14, verso 4, que diz: quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, a experiência que eu tive foi hoje pela manhã. Eu gosto de correr, eu gosto de estar no meio da natureza. O Senhor fala muito comigo quando eu estou nesses lugares. E quando eu terminei de fazer as minhas orações, já estava vindo, passei por um caminho, e dentro desse caminho me chamou a atenção uma árvore que aparentemente ela estava morta, mas junto dessa árvore tinha um galho que a sustentava. E eu olhei assim para essa outra árvore que estava próximo dela, e esse galho trazia consigo uma sustentação para essa árvore aparentemente morta. E o Espírito Santo falou algumas coisas no meu coração, e uma dessas, baseado nesse versículo, sobre julgamento, né? A minha primeira impressão foi de julgar aquela árvore como que ela estivesse morta, porque aos meus olhos ela estava morta, mas tinha um galho que sustentava. E é exatamente o que esse versículo me fala a respeito de julgamento. Muitos de nós hoje dentro da igreja olham para as pessoas, né, com os olhares julgadores, de juiz, já julga que a pessoa está caída, já julga que a pessoa está morta, mas só que esse versículo me fala algo diferente. Quem sou eu para julgar essa pessoa? E o interessante é que a outra árvore sustentava aquela que aparentemente aos meus olhos estava morta. Sustentava. E é exatamente o que esse versículo fala, né? A parte final diz: pois o Senhor é capaz de sustentar. E eu tive esse insight a respeito daquela árvore e fiquei pensando, né? Quantos de nós gostamos de julgar as pessoas que estão fora da igreja, que se afastaram do Senhor, e muitas das vezes nós não estamos fazendo o nosso papel de sustentar essas pessoas. Não sustentar elas nas práticas delas, né, pecaminosas ou algo do tipo, mas sustentar elas através das nossas orações, sabe? Muitas das vezes a gente pensa que sustentar a pessoa é pegar a pessoa no ombro e carregar para a igreja ou algo do tipo, mas o Senhor me fez pensar sobre isso. Nós podemos sustentar as pessoas para que elas possam continuar de pé, mesmo não estando junto, né, conosco nas congregações. E o Senhor, através das nossas orações, sustenta essas pessoas. Porque muitas pessoas, talvez, que estejam afastadas do Senhor, né, neste momento, só estão de pé mesmo por causa de oração de alguém, uma intercessão de uma mãe, de um pai, né, ou de um pastor, de um líder, que tem sustentado essa pessoa de progredir, né, continuar a vida. Porque muitos talvez já perderam a esperança, né? Muitos cometem suicídio, pensam fazer várias besteiras, mas através das nossas orações essas pessoas continuam de pé, né? E voltando dessa caminhada, depois de ter essa experiência, eu falei, eu vou gravar um vídeo, né? Que talvez o Senhor fale com alguém. E tive outra experiência dentro desse contexto. Chegando perto de casa, tinha um morador de rua, né? Ele estava comendo um pedaço de melancia. Em frente da onde ele estava tem uma igreja, e eu passando e falando: Senhor, eu quero ser útil na sua obra, eu quero, Senhor, fazer algo, né, para o teu reino, quero participar daquilo que o Senhor tem, né, para as nossas vidas. E eu passei por essa pessoa, esse morador de rua, e eu olhei para ele e eu falei, dentro de mim me deu uma vontade de voltar e orar.
E como a gente é falho, a gente começa a relutar, falando, Senhor, é do Senhor mesmo, é do Senhor, não. E eu caminhei mais ou menos uns 10 metros e eu falei, eu vou voltar, porque quem faz a obra é o Senhor, o meu papel é só orar por essas pessoas, que aos meus olhos estava caído, mas através desse versículo fala, quem sou eu para julgar, né? E eu posso sustentá-lo, né? Naquele momento eu poderia sustentá-lo através de uma oração. E eu voltei, obedeci ao Senhor, à voz do Espírito Santo. E não estou falando aqui para me vangloriar ou algo do tipo, mas eu estou falando assim que a gente tem que estar sensível à voz do Senhor, né? Porque sustentar as pessoas não é simplesmente estar do lado delas a todo momento, mas a gente pode estar sustentando através de uma oração. E quando eu terminei de orar por aquele homem, ele estava com os olhos cheios d'água e eu vejo que o Espírito Santo falou com ele. Ele falou que dentro dele existia um rancor, né? E ele confessou aquilo, né, o que tinha dentro dele. E eu falei que talvez esse rancor que tem te escravizado, né? O inimigo tem usado esse rancor para te deixar escravizado. E eu falei, dê um primeiro passo, peça para o Senhor tirar esse rancor do seu coração, que Deus é poderoso para restaurar a sua vida. Então é isso, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar com alguém que assistir esse vídeo, para que a gente possa parar de ser mais julgador e podemos ser aquelas pessoas que sustentam, assim como aquela árvore que eu falei no início do vídeo, né? Que tem sustentado aquela árvore que aparentemente estava morta. E tem um versículo lá em Jó que fala bem assim, que a árvore ainda cortada ao cheiro de muitas águas tornará a ter vida, né? Então que você possa ficar com essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa ser um instrumento de sustentação daquelas pessoas que aparentemente estão mortas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar cada um de vocês. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.